Olá, meu nome é Bruno Salotti e nesta série de vídeos vamos discutir o assunto patrimônio líquido. Neste primeiro vídeo vamos tratar dos conceitos básicos, componentes do PL e alguns exemplos. Resgatando então o conceito de patrimônio líquido e descrevendo seus componentes, inicialmente vamos discutir o conceito com base na estrutura conceitual do CPC. De acordo com esse documento, no item 4.63, o patrimônio líquido é definido como uma diferença entre ativos e passivos. É a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos. Claro que isso nos remete à equação básica do balanço patrimonial: se ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Embora pareça ser uma definição muito simplista, ela representa que o patrimônio líquido na verdade não existe. É um construto conceitual que se remete à definição de ativo e de passivo. Então, se existe uma definição para ativo e uma definição para passivo, o patrimônio líquido nada mais é do que a diferença entre esses dois elementos: os ativos da companhia líquidos dos seus passivos. Por isso a definição de patrimônio líquido. É importante destacar que o PL não corresponde ao valor de mercado das ações da companhia. O objetivo da informação contábil não é refletir o valor de mercado da companhia no balanço patrimonial. Portanto, o patrimônio líquido não tem o objetivo de representar este valor de mercado. Ele pode até ter relação com o valor de mercado, e normalmente tem, mas o objetivo dele não é representar o valor de mercado. Qual é a composição do patrimônio líquido? Então, aqui vamos descrever as principais contas que fazem parte do PL. É interessante essa perspectiva, porque nós acabamos de dizer que o patrimônio líquido na verdade não existe. É uma diferença aritmética entre ativos e passivos, porém, para fins legais, existem caracterizações dentro do patrimônio líquido, e é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Então, os itens que compõem o PL são o capital social, claro, o recurso aportado pelos sócios, reservas de capital e reservas de lucros, os chamados ajustes de avaliação patrimonial, que estão relacionados ao conceito de outros resultados abrangentes, que nós já vimos nos vídeos anteriores. Além disso, dividendos adicionais propostos, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Na sequência, vamos dar breves definições para cada um desses componentes e, em seguida, ilustrar com exemplos de publicações. Muito bem. O capital social nada mais é do que o recurso recebido dos acionistas da empresa ou por ela gerados, e esses recursos devem ser formalmente incorporados ao capital. O capital social tem uma relação direta com o contrato social, o estatuto social da companhia. Portanto, eu só posso registrar algo em capital social se isso estiver formalizado. E isso nos remete ao conceito de reservas de capital. As reservas, na verdade, estão ligadas também a recursos recebidos de sócios ou que derivam de transações com sócios e que não transitaram e nem transitarão pelo resultado como receitas, uma vez que estão ligados a transações com acionistas. Vejam que esse conceito ele está relacionado diretamente ao próprio capital social, mas as reservas de capital elas têm a facilidade de poder ser registradas sem que necessariamente o estatuto ou contrato social da empresa seja alterado. Então, seriam valores recebidos pelos sócios, mas que por motivos formais ainda não estão incorporados ao capital e, portanto, são considerados como reservas de capital. As reservas de lucro, por outro lado, são valores mantidos no patrimônio líquido, por isso esse termo reservas, eles foram reservados, porém a origem dessas reservas são os próprios lucros que a empresa foi gerando ao longo do tempo. Esses lucros são reconhecidos pela empresa na DRE, são retidos com finalidades específicas. Nós vamos posteriormente verificar exemplos disso,
de acordo com legislação, diretrizes do estatuto ou conselho da empresa. Os ajustes de avaliação patrimonial, nós acabamos de comentar, estão relacionados aos outros resultados abrangentes, representam contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos de ativo e passivo e que não vão a resultado no momento que são reconhecidos. Então, representam uma alternativa de a empresa reconhecer resultados sem que necessariamente esses resultados afetem a DRE. Os dividendos adicionais propostos, eles apresentam o valor dos dividendos propostos para distribuição que estão excedendo ao dividendo mínimo obrigatório. Nós também vamos estudar esse conceito mais à frente. O dividendo obrigatório é previsto no Estatuto da Empresa ou definido pela legislação societária, mas aquilo que a empresa decide pagar superior ao dividendo obrigatório ainda não é um passivo, ainda não é uma obrigação. Esses conceitos estão ligados a uma interpretação do CPC, que é a ICPC 08. As ações em tesouraria também são componentes do patrimônio líquido, representam ações da empresa que são adquiridas pela própria empresa. Então é como se fosse uma redução de capital, mas até que o capital seja formalmente reduzido, ele não pode ser reduzido na própria conta capital. Então as ações em tesouraria representam essa redução, tanto é que são contas retificadoras. Nós vamos também estudar posteriormente isso. E a conta de lucros ou prejuízos acumulados representam os resultados que a própria empresa vai gerando e acumulando, seja na forma de resultado positivo ou negativo. Porém, aqui nós devemos lembrar que para as sociedades por ações, segundo a lei das SA, não é permitido mais que seja mantido saldo de lucros acumulados sem a devida destinação. Ou seja, o lucro ou será mantido na forma de reservas de lucros ou será destinado para os acionistas na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. E por isso não deve mais haver saldo de lucros acumulados na publicação do balanço. Lembrando que isso é aplicável para o balanço final, para o balanço do fim do exercício social. Normalmente, nas ITRs, nas informações trimestrais, as empresas ainda não fizeram a destinação e, portanto, podem vir a ter saldo de lucros acumulados. Finalmente, participação de acionistas não controladores, esse componente representa a parcela do capital próprio fornecido pelos acionistas não controladores das entidades controladas da empresa. Então, esta conta está presente apenas no balanço consolidado. Nós não vamos estudar aqui nesse conjunto de vídeos, uma vez que demonstrações consolidadas ainda não estão no escopo da disciplina. Porém, é importante destacar que esta conta também faz parte do patrimônio líquido. Na sequência, vamos verificar alguns exemplos de publicações. Inicialmente, trouxemos aqui o patrimônio líquido das lojas Renner. Vejam que há as contas de capital social, a conta de ações em tesouraria retificando o capital social. Além disso, dois tipos de reservas, as reservas de capital e de lucros, e além disso, a conta de outros resultados abrangentes. Vejam que aqui, ao invés da empresa denominar a conta de ajuste de avaliação patrimonial como está definido em lei, ela preferiu dar a nomenclatura da própria norma internacional e do CPC, que são os outros resultados abrangentes. Mas, no fim das contas, são conceitos análogos. Ajuste de avaliação patrimonial é a conta legal e a conta outros resultados abrangentes é uma nomenclatura mais conceitual que está relacionada às normas internacionais e do CPC. Na sequência, o patrimônio líquido da Raia Drogasil, que é composto por capital social, além disso as duas reservas também, de capital e de lucros. Aqui existe a figura do dividendo adicional proposto e a conta de ajuste de avaliação patrimonial. Vejam que, diferentemente das lojas Renner, a Raia preferiu denominar esta conta com a denominação legal. E, finalmente,
após a totalização do PL, aparece a conta de participação de não controladores. Vejam que esta conta está afetando apenas o total do PL consolidado, uma vez que o PL individual não contempla esta conta e o PL consolidado sem a participação dos acionistas não controladores é igual, por definição, ao PL individual. Porém, esses conceitos vão ser tratados em disciplinas posteriores do curso. Para finalizar, o patrimônio líquido da Gol, que é uma companhia que está com prejuízos acumulados. Vejam que existe essa conta aqui no patrimônio líquido, que aliás está bastante alta, anulando o valor positivo de todas as outras contas do PL. A empresa que tem capital social, ações a emitir, ações em tesouraria e reservas de capital. Todas essas estão ligadas à transação com acionistas. Ajuste de avaliação patrimonial, que é um resultado decorrente da contabilização de outros resultados abrangentes, mas aqui o principal número do PL da empresa é o prejuízo acumulado. Esse prejuízo acumulado está fazendo o patrimônio líquido da empresa virar, ou seja, ao invés de ser um total positivo, é um total negativo. É uma situação também chamada de passivo a descoberto. Isso significa que, no caso da Gol, os passivos estão contabilizados por um valor superior ao valor dos ativos. Isso novamente nos remete à própria definição de PL. Conforme nós vimos, o PL é a riqueza residual, é a diferença entre ativos e passivos. Por que aqui o PL está negativo? Porque os passivos estão superiores aos ativos, no caso da Gol. Ela também possui participação de acionistas não controladores, apenas afetando o patrimônio líquido consolidado. Isso nos leva à conclusão desse vídeo inicial, em que nós reintroduzimos o conceito de patrimônio líquido, apresentamos os componentes e alguns exemplos de companhias abertas. Na sequência, nós vamos estudar cada um dos componentes com maiores detalhes: capital, as reservas, os dividendos, juros sobre capital próprio, etc.